Não é segredo para ninguém. Uma Constituição engessada e a insegurança jurídica continuam sendo grandes amarras para o Brasil se tornar um país livre. E como é que a gente pode mudar esse cenário? Como é que isso interfere nas nossas liberdades individuais? E qual a relação entre justiça e liberdade? Eu sou Renan Ramalho, repórter da Gazeta do Povo em Brasília, e eu converso sobre esse assunto com o professor Modesto Carvalhosa, que gentilmente aceitou o nosso convite. E eu começo te perguntando sobre... a gente está prestes a completar 200 anos, no ano que vem aí, de independência do Brasil. O senhor, inclusive, recentemente até escreveu um novo livro propondo aí uma nova Constituição para o Brasil nesse momento. Mas, fazendo um retrospecto aqui, professor, o senhor acha que em todo esse período de quase 200 anos, e que até coincide com o período da própria existência do Supremo Tribunal Federal, o senhor acha que a Corte contribuiu para um efetivo exercício das liberdades civis dos brasileiros em geral nesse período, ou seja, para concretizar a fruição desses direitos? O Supremo Tribunal Federal, ele foi instituído como poder pela Constituição de 1894, quer dizer, no tempo do Império não havia Supremo Tribunal Federal no Brasil. Ele é fruto da República, né, que foi concebida, inclusive, nos moldes nos parâmetros da Constituição americana. Então, o Supremo é filho da República e não da monarquia, do regime monárquico. Existia antes o Supremo Tribunal de Justiça, que muita gente acha que já era uma espécie de Supremo, né? Não era um poder como foi na República. Então, essa é a primeira observação, né? A segunda é de que realmente o Supremo Tribunal Federal, a questão da garantia das liberdades públicas, eu não diria que foi um garantidor das liberdades públicas de uma forma, vamos dizer assim, muito exponencial. O que o Supremo Tribunal Federal fez durante esses tantos anos, pode fazer a conta aí, já são 132 anos, né? O que ele fez foi garantir, primeiro, a federação no Brasil. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal teve um grande papel em manter o regime federativo no Brasil. Então, isto é o grande mérito do Supremo Tribunal Federal. O segundo mérito é de que, nos regimes ditatoriais que tivemos no tempo do Getúlio Vargas, e depois no regime militar de 64 a 85, o Supremo Tribunal Federal manteve a sua integridade como poder da República. Talvez tenha sido o único poder que manteve essa integridade nessa época, porque o Congresso, no tempo de Getúlio, foi fechado, enquanto que no regime militar de 64, o Congresso foi mantido sob tutela, enquanto que o Supremo Tribunal Federal não. Ele realmente foi um poder que manteve a sua autonomia, a sua dignidade durante todo o período. E interessante, e nunca se curvou aos ditadores da ocasião, nem no tempo de Getúlio, nem depois no regime militar. Então, esse é outro mérito do Supremo Tribunal Federal. Terceira característica do Supremo Tribunal Federal é de que ele sempre teve ministros da maior capacidade, hombridade, honestidade e conhecimento do direito. Nós, grandes juristas brasileiros, pertenceram ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, podia-se dizer que o Supremo Tribunal Federal reunia a nata dos grandes juristas brasileiros, né? Com algumas exceções, claro, que não tinham esse brilho, mas a maioria tinha. E, inclusive, dentro dos regimes ditatoriais que tivemos, também tivemos grandes ministros. E a outra coisa é que o Supremo Tribunal Federal também
teve um papel político muito importante na manutenção da ordem no Brasil. Então, sobretudo no período conturbado que decorreu da eleição de Juscelino Kubitschek em 1953, 54. Não, em 56, 55, aliás. E, efetivamente, em 1955, quando havia a questão do habeas corpus do vice-presidente Café Filho, que foi delegado a esse habeas corpus ao vice-presidente para o efeito de não haver uma guerra civil no Brasil. Então, pode-se dizer que ali ele forçou um pouco a Constituição, não foi um pouco fora da Constituição, o Supremo Tribunal, mas manteve a ordem e garantiu a eleição democrática do Juscelino Kubitschek na ocasião. Esse é o grande feito, vamos dizer, histórico do Supremo, no sentido de sair um pouco da Constituição para efetivamente mantê-la, para manter a sua integridade e o regime democrático. Portanto, eu acho que a questão do exercício das liberdades, não há nenhum feito especial que se possa atribuir ao Supremo, mas pode-se atribuir a ele todas essas outras qualidades extraordinárias que ele sempre manteve ao longo da sua instituição em 1894. Agora, professor, passando para um período mais recente, o Supremo ganhou uma notoriedade enorme, né? Hoje costuma-se dizer que qualquer pessoa num botequim sabe os nomes dos 11 ministros, coisa que não acontecia até bem pouco tempo atrás. Quer dizer, ganhou uma estatura, inclusive no jogo político, muito forte, muito grande, e é notório. Todo dia a gente vê notícias, né, que chamam muita atenção, de decisões que os ministros tomam, de decisões que o plenário, que as duas turmas do Supremo tomam a todo momento. Mas o que me chamou muita atenção nos últimos anos, e que a academia já vem estudando também com muito vigor, é uma certa crítica que vem sendo feita ao tribunal, né? Por um lado, porque nos últimos anos afrouxou muito o combate à corrupção. A gente teve vários reveses aí, a gente viu isso de forma muito especial na Operação Lava Jato, né? Quer dizer, com mudanças de jurisprudência, novas interpretações, novas regras praticamente que surgiram e que anularam condenações, derrubaram investigações inteiras. A gente acabou de ver isso mesmo na Lava Jato do Rio de Janeiro, uma grande operação até contra advogados. Quer dizer, a gente viu nesse ano de 2021 as condenações do ex-presidente Lula serem anuladas. E, em paralelo a isso, a gente vê também o Supremo abrindo investigações por iniciativa própria e para se proteger ou até mesmo perseguir, de certa maneira, alguns críticos, alguns detratores, dizendo que sofre ameaças e ofensas. Como é que o senhor vê esse movimento muito recente do Supremo, ou seja, afrouxando o combate à corrupção e, ao mesmo tempo, indo atrás de seus críticos? Esse movimento federal, no seu atual no seu atual quadro de integrantes, tem deixado muito a desejar, do ponto de vista histórico. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, a partir de, vamos dizer assim, de 2017, se tornou um tribunal político. Ele deixou de ser um Supremo Tribunal Federal. Porque você sabe, Renan, que a autoridade ela tem que ser legítima. O que é uma autoridade legítima? É aquela que o povo respeita espontaneamente. A autoridade legítima é aquela que você respeita. Você não precisa respeitar sob a força. E você vê hoje que o Supremo Tribunal Federal, com a sua atual composição, ele realmente perdeu a sua legitimidade, ou seja, perdeu o respeito do povo brasileiro
pelo próprio Supremo, pela instituição. O povo brasileiro não tem o menor respeito pelo Supremo Tribunal Federal, porque foi uma autoridade que se deslegitimou. E por que ela se deslegitimou? Se deslegitimou porque ela se tornou, porque o Supremo Tribunal um tribunal político, ou seja, favorável a um determinado setor da política, e para isso ele desmontou a Operação Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal atual, que é um interregno na história gloriosa do Supremo Tribunal Federal brasileiro, é um momento difícil. O que ele fez, Renan? Ele criou como é que chama? A prisão só depois do trânsito em julgado. Não existe, Renan, nenhum país do mundo, não existe nenhum país do mundo, está ouvindo o que eu estou falando? Seja a Somália, seja Ruanda, entendeu? Seja Bangladesh, seja a Suécia, seja a Noruega, seja os países mais desenvolvidos do mundo ou mais miseráveis, o Haiti, qualquer um. Não existe nenhum país dos 195 países que conformam a ONU em que exista essa regra e que só se prende o réu condenado após prisão em segunda instância. Isso é uma aberração histórica, uma aberração jurídica absurda. A partir daí, tudo foi feito para desmontar a Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal, ao realmente anular os processos que tinham sido julgados já em terceira instância, por unanimidade, não só na primeira, mas na segunda, na terceira, por unanimidade, ele simplesmente destroçou todo o sistema penal brasileiro e criou o sistema da impunidade absoluta no Brasil. E também ao declarar que o Moro era suspeito nas suas decisões com referência ao pré-candidato a presidente da República, que voltou à vida política exatamente por decisões anulatórias do Supremo. E assim você tem, por outro lado, a concessão de habeas corpus a todos os políticos brasileiros, exceção do Sérgio Cabral. Todos os políticos corruptos brasileiros estão na rua usufruindo nos seus iates, nas suas mansões, nas suas contas no exterior, os seus bilhões que roubaram dos cofres públicos, tá certo? E você tem, portanto, anulação de inquéritos, como você lembrou muito bem, anulação de investigações, com referência não só aos que estão no poder, mas com aqueles que foram retirados do poder, inclusive pelo impeachment, ou pelo aparelhamento do Estado para a prática da corrupção, que é o governo Lula e o governo do PT. Então, o que nós temos? Nós temos hoje em dia um interregno, e você saiba uma coisa que é muito importante: as instituições que são permanentes, que no caso o Supremo Tribunal Federal é uma instituição permanente do Estado, ela tem fases boas e tem fases ruins, fases ótimas e fases péssimas, né? A Igreja Católica teve a Inquisição, mas ela teve a Inquisição. Então você tem também no Supremo Tribunal Federal, você tem a fase agora desse desmonte da Lava Jato, que é responsabilidade total do Supremo Tribunal Federal, como você teve no glorioso Exército Brasileiro, aquela fase da regime militar, que também é uma fase negra. Então, é normal que na história das instituições permanentes existam fases ruins. Nós estamos passando numa fase que não é ruim, é péssima, certo? O Supremo Tribunal Federal, nas suas decisões, a partir de 2017 até agora, realmente age de uma forma absolutamente incompatível com a dignidade e com a legitimidade que deveria ter como o poder da República. Agora, professor, quer dizer, essa desmoralização causou aí uma avalanche de críticas contra o Supremo. A sociedade está falando disso a todo momento. A gente vê isso na internet, nas redes sociais, nos debates. Quer dizer, todo mundo hoje fala mal do Supremo, justamente, principalmente, me parece, por causa dessas decisões.
E a gente vê um movimento também do Supremo de defesa de si mesmo, né? Então, por exemplo, abrindo investigações aí, prendendo quem critica o Supremo, quem ofende, às vezes de forma até descuidada, os ministros e acusando eles de ameaça. Como é que o senhor vê? Isso, o Supremo tem passado do ponto nesses inquéritos, inclusive inquéritos que foram abertos de iniciativa própria, né? Até agora, mesmo agora contra o próprio presidente da República. Como é que o senhor vê esse movimento do Supremo de não aceitar muito bem, de não conviver muito bem com a crítica e com esses ataques que estão sendo feitos contra a Corte? Bom, primeiro eu quero corrigir, quando eu falei de Constituição de 80 e 94, estava confundido com a de 1824. 1891. 91, perfeito. Então, aqui a minha cabeça está completamente errada. É Constituição de 80, de 91 e a formação, a instituição em 91. Outra coisa é o seguinte, o Supremo é aquela coisa que eu falei para você, a autoridade legítima, aquela que espontaneamente é respeitada pelos seus, vamos dizer assim, pelos seus súditos, né? Pelas pessoas que estão sob a autoridade desta mesma instituição. No caso, quando a autoridade se deslegitima, como é que ela faz? Ela usa a força para manter a sua autoridade, entendeu? Para manter a sua capacidade de decidir, ela começa a usar a força, né? Porque ela está deslegitimada num regime democrático. As instituições, os poderes, têm que ser legítimos. À medida que eles deixam de ser legítimos, o que acontece? O povo está absolutamente não aceitando a autoridade espontaneamente desse poder, eles usam a força, usam a pressão, usam o medo, usam o temor. Então, o que fazem? Realmente, quem falar mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal vai preso. E com base no quê? Com base na Lei de Segurança Nacional. Então, nós temos uma palhaçada no Brasil, que é chamar o Brasil de um país, uma república democrática de direito, um país do Estado democrático de direito. O Brasil não é um país democrático no Estado de Direito. O Brasil é um país ditatorial, na medida em que tem presos políticos. Quer dizer, acaba a democracia, o regime democrático, na medida em que você tem presos políticos. Como em Cuba, você tem preso político, na Venezuela tem preso político, quer dizer, em todo lugar que tem preso político, o que acontece? Aí você não tem uma democracia. No Brasil, nós temos 2 presos políticos que falaram mal do Supremo Tribunal Federal, de uma maneira absolutamente incompatível. O que o seu Daniel Silveira, deputado, e o seu Jefferson falaram do ministro Supremo é absolutamente incompatível com qualquer civilidade, tá certo? Não é inaceitável os termos das críticas que eles fizeram. Porém, não é o caso de prendê-los, porque é prisão política, é prisão de opinião. E a democracia permite perfeitamente que você exprima a sua opinião. Se você exprime a sua opinião de maneira inadequada e absurda, escatológica, cafajeste, como foi feito a parte deles, você tem os crimes de injúria, calúnia, difamação, e você tem ainda, no caso do Daniel Silveira, a possibilidade dele ser sancionado por falta de decoro parlamentar. São coisas que têm todos os instrumentos dentro das leis penais e dentro das próprias estruturas dos demais poderes, a possibilidade de você punir os excessos inadmissíveis que esses 2 fizeram nas suas críticas aos ministros supremos. Mas não, ele é preso, são presos políticos. Preso! Tem esse sujeito Jefferson, que é um maluco, entendeu? Que é um sujeito maluco, tá certo? E o que ele... Ele está em Bangu, preso em Bangu, um preso político, preso em Bangu, preso em 4 Chaves, certo? E esse outro, Daniel Silveira, que é deputado, certo? Também está preso, não sei aonde que está preso esse Daniel Silveira. Então, temos no Brasil, por força e obra do Supremo Tribunal Federal, presos políticos, com base numa lei da ditadura, que é a lei de 83, e tá... lei da ditadura, lei
do regime militar, entendeu? Ela foi feita em 83, inclusive isso tudo apressou, aliás, a revogação dela. Essa lei acaba de ser revogada, aguarda, nesse momento, agora que a gente está falando, em agosto, quer dizer, só a sanção do presidente da República para ela ser enterrada de vez. Quer dizer, esses crimes mesmos, vários deles deixam de existir. Agora, inclusive. você não pode. A democracia, Renan, é um regime que se caracteriza pela absoluta liberdade de opinião. E você pode ter opinião, inclusive, contra a democracia. A democracia é um regime que admite que você fale mal dela, a democracia. Senão, não é regime democrático, meu amigo. Se você tem um regime que você não pode falar mal da democracia, não é um regime democrático, tá certo? É um regime tirânico, que é o caso desses inquéritos aí da portaria número 69, que deu o inquérito 487, 488, não sei o quê, fake news, não sei o quê, que é realmente um absurdo. Vamos fazer o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, já que você estudou, já falou no assunto, o Supremo Tribunal Federal tem uma linha, vamos dizer, muito correta até o princípio do século XXI, depois tem esse interregno, e eu acredito que logo depois vai voltar realmente a ser uma instituição respeitada e legitimada. No momento, ela não está legitimada nem respeitada, tá certo? Então, é um momento negativo do Supremo, que não pode imaginar fechar o Supremo. Isso é um absurdo. Fechar o Supremo é um poder absolutamente indispensável ao Brasil, e não pode se imaginar uma coisa dessa. Mas que decretou a prisão política, decretou, e ameaça decretar de qualquer um que fale mal, tá certo? Do regime democrático. Mas a gente viu uma coisa absolutamente inconcebível, no meu entender, como cidadão, e eu tenho direito, como cidadão, de falar, tá certo? De modo que, se eu for a próxima vítima preso em Bangu, você não ache nada estranho, entendeu? Então, que eu falei isso, né? Tá certo? Muitas vezes me parece que a crítica às decisões dos ministros, a postura dos ministros, é confundida com uma crítica ao regime democrático em geral, né? Então há também uma distorção aí. Pois é, mas a crítica ao regime democrático pode existir. Eu, por exemplo, que frequentei muito a Universidade Americana durante 10 anos como membro do International Faculty de uma grande universidade americana, eu me lembro muito bem. O americano fala qualquer coisa, um sagrado direito de falar as maiores barbaridades nos Estados Unidos, entendeu? Quer dizer, é o direito mais sagrado da democracia, pode falar as maiores barbaridades. Tá certo? Não tem nenhum problema, é a democracia exatamente isso, para você poder falar o que você acha das coisas, inclusive do próprio regime, como eu falei. Você censurar a pessoa porque falou mal do regime democrático, então que democracia é essa? Tá certo? Não há nenhuma lógica nisso. Agora, professor, passando por um outro tipo de liberdade que me parece ser muito cara ao senhor, que é a liberdade econômica e também a liberdade das pessoas de se locomover, a liberdade de ir e vir, que é sagrada também no regime democrático. A gente assistiu, desde o início da pandemia, decisões reiteradas do Supremo, que são muito criticadas aí pelo presidente Jair Bolsonaro, que deu praticamente um passe livre aí para governadores, para prefeitos, adotarem medidas restritivas, como de fechamento do comércio, circulação nas ruas e até mesmo restrição aí à liberdade de culto, tudo, claro, em favor do direito à saúde, do direito à saúde e à vida mesmo da população. O presidente critica muito essas decisões, até diz que ele foi impedido de atuar nessa área por conta dessa decisão que permitiu aos prefeitos e governadores adotarem essas restrições. Eu queria saber a opinião do senhor. Esse tipo de permissão pode ir longe demais, pode se tornar indefinido? A gente, claro, está num cenário ainda de pandemia, em que é muito incerto como é que vai ser o futuro. Mas o senhor acha que vai chegar um momento em que essas liberdades vão ter que ser restabelecidas? Como é que o senhor vê essa questão? Então, aí é um equívoco fundamental. O que o Supremo, se é que o Supremo fez alguma coisa realmente muito boa o ano passado, e que merece todos os elogios, é exatamente essa decisão. É a decisão da reafirmação
do regime federativo. Eu, como falei desde o início, desde 1891, a maior característica da contribuição do Poder Judiciário do Supremo Tribunal Federal foi da manutenção da federação, ao decidir de que os governadores e prefeitos têm autonomia nos seus respectivos territórios para decidir sobre a situação pandêmica nas suas circunscrições, ele reafirmou o princípio federativo. Aí foi brilhante o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a nação brasileira é constituída de uma federação. No caso da pandemia, a União tem uma responsabilidade de coordenação das medidas sanitárias necessárias para o Brasil todo, e os estados têm o poder interno, de soberania interna, de realmente decidir sobre as circunstâncias da devastação que a pandemia está fazendo dentro do seu território estadual, e, mais gravemente ainda, os municípios têm a responsabilidade e a soberania interna deles, municípios, de realmente decidir se vai parar ou não vai parar o comércio, se vai fazer o lockdown ou não vai fazer o lockdown. Diante disso, o caso típico de Araraquara, aqui no estado de São Paulo, certo? Em que o prefeito, lá sei lá quem é, o que fez? Fez um trabalho brilhante, entendeu? Fez um trabalho brilhante, ou seja, por lá está lockdown total, entendeu? Por quê? Para salvar a pandemia que estava devastando a cidade de Araraquara. Coincidentemente, é a minha cidade da minha infância, minha querida Araraquara, tá certo? Então, o que acontece? Você realmente, aqui você tem, na parte do Supremo Tribunal Federal, absolutamente ele não tirou a responsabilidade da federação, da União, ele simplesmente diz que cada um, dentro das suas atribuições constitucionais, tem que combater a pandemia, e com autonomia interna, soberania interna, porque a situação de Manaus é diferente da situação de Botucatu. Quer dizer, cada município sabe como é que está a pandemia lá. Tem cidades que tinham pouca incidência, tem cidades que têm uma epidemia enorme dentro delas, vai e volta, vai e volta. Então, quem é melhor que, senão, as autoridades e a sociedade local para agir no caso específico de cada município? Portanto, o Supremo Tribunal Federal, se alguma coisa pode ser elogiada e muito, é essa reafirmação da Federação Brasileira, do Estado Federal Brasileiro, como sempre fez desde a sua fundação em 1891. Reafirmou nessa decisão dela, de modo que o Supremo Tribunal Federal tem toda a razão e não tirou nenhuma responsabilidade da União de coordenar as providências federais, providências nacionais, a respeito, como é o caso da vacinação de todas as pessoas que vivem no Brasil. Né? Certo? Professor, eu queria tocar agora na última obra do senhor, que é um livro que o senhor lançou neste ano de 2021, pedindo uma nova Constituição. Eu queria saber se isso tem a ver com a forma como o Supremo se comporta em relação às decisões importantes envolvendo as liberdades ou mesmo a federação, ou se isso vai além. E por que o senhor considera necessária essa nova Constituição? Como é que isso poderia ser feito, professor? É porque isso é fruto, Renan, de uma grande reflexão que eu fiz nos últimos anos a respeito das causas das crises permanentes que ocorrem no Brasil desde a Constituição de 88. O Brasil é uma sucessão, nesses 30 e poucos anos, uma sucessão de crises e crises e crises e crises. Agora estão discutindo o impeachment do atual presidente. Daqui a 3 anos ou 4 anos, vamos estar discutindo o impeachment do futuro presidente. Quer dizer, é um país que não tem estabilidade nenhuma política. Por quê? Porque tem uma Constituição que tem defeitos estruturais enormes e que são caracterizados por uma questão do domínio dos partidos e da oligarquia profissional na política brasileira, e, do outro lado, os privilégios
nababescos, dignos de um Emirado Árabe, que os deputados, senadores e membros do executivo, e vereadores, prefeitos e governadores têm, pegando todos os recursos públicos. Então, é importante fazer uma nova Constituição, primeiro, que seja analítica, que seja principiológica e não mais analítica, que tenha só os princípios nela, e não todas as minúcias que hoje tem na Constituição, de como o brasileiro deve se conduzir aqui e ali, que é um absurdo, tá certo? Então, num projeto de Constituição que eu fiz, de 134 artigos apenas principiológicos, eu proponho o fim da reeleição, que é a matriz dessa crise, né? A reeleição é a razão de todas essas crises, porque o sujeito entra lá, quando ele sobe aquela rampa lá para tomar posse, vai lá em cima no parlatório, lá com a mulher, com o vice-governador, vice-presidente, faz aquela encenação, depois faixa, né? Ele está já fazendo comício para a reeleição dele. Entendeu? É uma coisa envergonhosa acabar com a reeleição de qualquer cargo eletivo no Brasil. Aí você muda a cultura, muda os propósitos, muda os programas, muda tudo, tá certo? Então, esse atual presidente, por exemplo, em vez de ele estar fazendo campanha eleitoral, se ele não fosse reelegível, ele estaria tratando dos problemas da reforma tributária, administrativa, política, e fazer um legado extraordinário do seu governo. Não, ele está procurando continuar no poder. Ele e os outros que vierem e que anteriormente a eles também fizeram, tá certo? Então, acabar com a reeleição. Depois, o seguinte, também o voto distrital, acabar com esse negócio de voto proporcional, que é um jogo político caríssimo, que vai custar para o país agora 5 bilhões, 700 milhões de dinheiro que vai para o bolso direto dos donos dos partidos. 5 bilhões, 700 milhões num país, Renan, que tem 19 milhões de famintos, pessoas que não comem. E vão esses políticos profissionais ficar com 5 bilhões e 700 milhões e não contentes, ainda vão pegar mais dinheiro do fundo também partidário, para 1 bilhão e 700 milhões, botar no bolso, entendeu? Então, fazer o voto distrital puro, não reeleição, acabar com o fundo partidário, acabar com o fundo eleitoral, acabar com as emendas parlamentares. Agora existem as emendas parlamentares, não é só do governo federal, esse que quer ser reeleito aí, o presidente da República, mas vários governadores, parece que 14 governadores, estão agora fornecendo emendas parlamentares ao orçamento, que é chamado de cheque em branco. Então, o parlamentar disse, olha, para votar esse negócio aí, eu quero 20 milhões para mim. E com uma fiscalização muito fraca também, né, sobre a aplicação desse recurso. Cheque em branco. Daí o governo dá também. O Estado de São Paulo também está dando. Sim. Só o governo federal, não. O Estado de São Paulo também está dando, e vários estados, vários governadores. Então, o deputadinho lá estadual vai lá, me dá 10 milhões aqui, bota no bolso. E não tem nenhum, não existe destinação desses 10 milhões, ele e o prefeito racham, fazem a rachadinha, os 10 milhões, entendeu? Então, é esse o país que nós temos. As emendas parlamentares são outro câncer que nós temos no Brasil. Além do fundo partidário ou do fundo eleitoral, nós não podemos ter essas emendas parlamentares em que o vereador, o deputado, o senador só vota num projeto de interesse público se ele ganhar dinheiro, botar no bolso dele, do prefeito, em obras inacabadas, chafariz na praça pública, entendeu? Custando 10 milhões. Entendeu? Então, é isso que nós temos no Brasil. Então, é importante reformas políticas e reformas na burocracia também, acabar com a estabilidade universal, só para determinados cargos, tá certo? Regime trabalhista único para todos os brasileiros, e assim vai. Essa minha proposta se livra. Olha aqui o livro. Olha o livro aqui. Vê se encalhe o livro, por favor. Né? Ofereça aí o livro para todo mundo comprar antes que ele encalhe. O livro, aliás, já está em segunda edição. Agora, professor, o senhor propõe também uma mudança no próprio Supremo, né? Quer dizer, por que seria ideal, na opinião do senhor, um mandato fixo e também, me parece, uma escolha
a definição dos ministros por aqueles que vêm do Superior Tribunal de Justiça. A forma da escolha, a composição, o mandato, isso, vamos dizer, qualificaria e daria, talvez, traria talvez de volta essa legitimidade, essa força moral que a instituição costumava ter antigamente? Eu acho que sim, pelo seguinte, precisamos acabar com a interferência do presidente da República na nomeação, seja qual for o presidente, não é esse atual, não, seja qual for, na nomeação de ministros. E os ministros que estão ali, eles ficam representando o atual presidente e o antigo presidente, entendeu? Eles são representantes permanentes desses camaradas. Então, não pode haver uma escolha política dos ministros do Supremo. E, além do que, precisa acabar com as 22 competências do Supremo. O Supremo Tribunal Federal, ele tem 98% das causas dele são causas ordinárias de recurso em quarta instância. Ele só trata de 2% de matéria constitucional. Então, precisamos transformar o Supremo numa corte constitucional que só trate de matérias constitucionais, que não trate daqueles 21 outras atribuições, inclusive de ser fábrica de habeas corpus. O Supremo Tribunal Federal é uma fábrica de habeas corpus. Certo? Habeas corpus para traficante, para todos os políticos, para todos os empreiteiros, para todo mundo. Só tem um preso político no Brasil, que é o Sérgio Cabral. Todos os outros que realmente praticaram crimes contra a administração pública, inclusive, notadamente, a corrupção, todos soltos. Tá certo? Então, o Supremo é uma fábrica de habeas corpus, quer dizer, totalmente deformado na sua função de declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de leis, de atos normativos e atos administrativos, que essa é a função dele. Então, fazer com que o Supremo seja indicado os membros, 11 membros, por antiguidade dos tribunais superiores, os mais antigos tribunais superiores vão para o Supremo e ficam lá 8 anos apenas. Certo? Aquele ministro que foi eleito agora, foi nomeado o Cássio, o doutor Cássio, né? O ministro Cássio, ele disse que vai ficar 26 anos lá. Você, Renan, que é jovem, vai ser avô de marmanjo. Seus netos, quando ele sair de lá, já serão jovens, entendeu? Seus netos, entendeu? Então, realmente, veja, que não pode ter um mandato além de 8 anos. Ele fica ali 8 anos e tem uma renovação, uma areação, uma forma de renovar os quadros, as ideias. A sociedade, por exemplo, em 20 anos, de 2000 até agora, no mundo inteiro, mudou inteiramente seus valores. Você tem um ministro que fica lá 40 anos, assim, entendeu? Não tem nenhum sentido. Então, mandato de 8 anos e a indicação por antiguidade dos tribunais superiores, sem interferência nenhuma do presidente da República. Vai pela carreira judiciária, como sempre foi. Todos os juízes fazem concursos dificílimos para entrarem na magistratura. Por que vão subindo por antiguidade, por merecimento também, mas por antiguidade vão subindo, e assim vai até o Supremo Tribunal Federal. Essa é a ideia, de desvincular o Executivo do Poder Judiciário na sua cúpula. Perfeito, professor. Bem, gente, esse foi o papo nosso aqui com o professor Modesto Carvalhosa. Eu te agradeço muito, viu, professor, pela participação nesse nosso curso e espero conversar mais vezes com o senhor, para os nossos leitores também da Gazeta. Um grande abraço. Olha, fico um prazer, Renan. Eu sou um grande leitor, hoje online, da Gazeta do Povo, que é um jornal muito independente, e precisa continuar a ser um jornal independente, porque é isso que nós precisamos para o fortalecimento da nossa democracia.